A paz do Senhor, eu sou o seminarista Caio Henrique, seja muito bem-vindo a este canal, o canal Vivendo o que Prega, que tem o intuito de propagar um bom conteúdo bíblico, teológico, acerca da vida cristã e do Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado por você estar aqui e eu gostaria de falar um pouquinho nesse vídeo, primeiramente, sobre o motivo pelo qual a gente passou um tempinho sem ter vídeos aqui no canal, uma vez que o último vídeo do canal praticamente foi estabelecendo algumas metas. E algumas dessas metas seriam justamente que a gente teria dois vídeos por semana que eu ia tentar fazer durante o ano. E eu falei um pouco, né? Como algumas pessoas já reclamaram comigo, que ei, não vai postar mais vídeo. E eu gostaria primeiramente, né, de ser honesto aqui e justificar alguns dos motivos desse tempo que passou aqui sem vídeo, mas pretendo retomar com fé em Deus. O primeiro motivo foi porque no mês de janeiro, eu sou seminarista, né, me preparo para exercer algumas funções dentro da minha igreja e foi necessário que eu assumisse todos os estudos bíblicos do mês de janeiro da minha igreja, que acontece nas terças-feiras às 8 horas. Então, assim, como eu ainda estou iniciando, né, foi preciso muito estudo para isso. Então, todas as terças de janeiro eu fiquei responsável e eu fiz uma sériezinha de estudos sobre doutrina da igreja. Então, num dia eu falei sobre presbíteros, as passagens que falam sobre, no outro sobre diáconos, falamos um pouquinho sobre governo da igreja, o governo congregacional, o governo presbiteriano, o governo episcopal, e falamos sobre doutrina da igreja em geral durante um mês, né? Então eu precisei estudar bastante, então por isso eu não consegui também conciliar trabalho, seminário, estudo para o estudo bíblico e ainda produzir conteúdo aqui para o canal. No mês de janeiro ficou difícil, mas eu entendo que deveria ter tentado um pouquinho mais. Eu peço desculpa a você que também se comprometeu aqui a assistir e pretendo voltar com essa meta ao longo do ano. E o segundo motivo, que é inclusive o que enseja esse vídeo, mas esse vídeo eu espero que não seja e não será algo triste, e será sim lições tiradas por um cristão de uma situação triste, que é a situação do luto. No dia 4 de fevereiro de 2025, eu, e juntamente com a minha família, recebi a notícia de que uma das pessoas mais próximas de mim, e com certeza mais amadas, um tio meu chamado Milton Manuel, uma pessoa muito alegre, muito feliz, que com certeza eu sou muito grato por todos os momentos que passei com ele, veio a falecer por um aneurisma no cérebro. E foi muito de repente assim, e muito triste para mim e para minha família. Então, foi um momento sim doloroso. A gente passou assim um tempo um pouco mais triste, né, de fato, pela perda do meu tio. Mas estamos orando, sempre pedindo a Deus o consolo, o conforto necessário. E nesse vídeo ele não é um memorial para o meu tio. Meu tio, com certeza, ele é muito amado por mim. Ele será sempre lembrado como um homem muito, muito feliz, muito sorridente, que nunca deixou de ajudar ninguém. Mas o intuito desse vídeo é tirar algumas lições, principalmente para pessoas como eu, que não tinham tanta experiência com o luto. E como o cristão, assim como eu sou cristão, lida com a perda de alguém querido. E eu gostaria de falar um pouco sobre esse tipo de coisa e situações que a gente aprende durante a adversidade, durante a provação, durante momentos difíceis. Então, com certeza, uma frase que eu guardei comigo, assim, eu não li em nenhum lugar, mas eu pensei sobre isso porque, frente às expectativas que eu tinha sobre o luto, uma vez que eu nunca tinha passado pela perda de alguém tão próximo, é que eu achava que o luto ele era um desespero perene, mas ele na verdade se encaixaria mais com uma saudade constante, pelo menos na minha experiência. Eu vejo às vezes uma pessoa enlutada e de fato, quando a pessoa está triste com a perda de alguém muito recente, com um dia, 2 dias, há um choro de desespero pela falta daquela pessoa, por você entender que ela não está mais aqui presente conosco, que a sua alma já foi elevada aos céus, e aquela pessoa de fato manifesta assim uma grande tristeza. Mas para mim, para boa parte da minha família, até mesmo no velório do meu tio, nós conseguíamos sorrir. Não por estarmos felizes, mas muitas vezes por lembrarmos
dos momentos bons que nós passamos com o nosso ente querido. E é como eu disse, não é um desespero constante. No meio do luto, há sim um momento para alguma alegria, algum conforto, mas a saudade, ela está sempre ali. E eu acredito, pelo menos um mês já, né, da perda do meu tio, que ela sempre vai estar. Talvez se você já tenha passado pelo luto, você compartilha desse sentimento. Se para você foi uma experiência diferente, eu também respeito. Mas o que eu aprendi foi justamente isso, que eu não imagino que vai chegar um dia que eu vou lembrar do meu tio e não haverá uma dor da perda. Não haverá a falta daquela pessoa tão querida e amada. Mas há um aprendizado da minha parte para como lidar com o fato de que, dentre todos os irmãos que a minha mãe tem, que são muitos, né, eram 9 e agora são apenas 7, porque minha avó já tinha perdido um de seus filhos alguns anos atrás, mas agora perdeu mais um e eu perdi mais um tio. Mas é uma bênção a menos para pedir no meu caso, né? E é com certeza uma dor grande no momento, principalmente agora perto, mas é uma dor que é esparsa. Alguns momentos ela vai, outros momentos ela volta. E é muito confortante saber que a gente ainda vai sentir amor, ainda vai sentir a falta daquelas pessoas que verdadeiramente nos marcaram tanto. A outra lição que eu queria compartilhar sobre o luto, que ele traz assim para a nossa reflexão, é a afinidade da vida. Muitas vezes a gente se apega muito às coisas, aos problemas e aos desesperos e se esquece de priorizar o mais importante, de priorizar aquilo que de fato vale a pena. Para um cristão é glorificar a Deus e pregar o Evangelho. Essa é a nossa meta de vida, porque nós já somos salvos e já temos a nossa esperança viva em Cristo Jesus, como vai dizer o versículo. Mas há também espaço na vida de um cristão para o lazer, há também espaço na vida do cristão para a misericórdia, para a caridade, para espalhar o bem. E muitas vezes os problemas da vida acabam abarrotando tanto a gente que a gente esquece que a vida não é feita só de problemas. A vida muitas vezes vai te dar problemas com uma pessoa, sua mãe, seu pai, seu irmão, e que no momento em que você perdê-los, esses problemas vão ser nada. Literalmente nada, você só vai sentir falta, às vezes até mesmo do problema que você tinha com aquela pessoa. Então, a afinidade da vida, o fato de você estar aqui num dia e não estar no outro, ou um ente querido seu estar aqui num dia e não estar no outro, o fato de ser um sopro, literalmente, que separa da vida e da morte, é muito precioso para que a gente lembre da maneira como a gente quer tratar as pessoas enquanto elas ainda estão aqui. Uma coisa que para mim me fez muito cair a ficha de que meu ente querido não estava mais aqui foi quando no velório eu pude tocar na pelezinha dele e ver que ele estava frio, como um cadáver ali. E eu lembrei que todas as vezes que eu tocava naquele ente querido que eu tinha em vida, ele era uma pessoa extremamente alegre, quente, feliz, que esbanjava essa felicidade. Então ali foi um momento que eu entendi que Titio não está mais aqui. Titio está em outro lugar. E espero que esteja num lugar muito melhor. Mas aqui eu estou tocando no corpo que me lembra do meu tio, mas eu não estou tocando no meu tio. Então vamos valorizar os momentos da vida. Outra coisa interessante que eu gostaria de compartilhar, e uma lição que me ensinou, é a afinidade das coisas. Uma vez que nós olhamos para a afinidade da vida, que é o bem mais precioso que alguém pode ter, não adianta nada você ter filhos, você ter carro, você ter casa. No momento que você morre, você perdeu tudo. Mas olhar para a vida como algo mais precioso que você tem, também faz te olhar para a afinidade das coisas que você tem com a devida importância, que é menos do que a própria vida. Então, se existe alguém padecendo, se existe um familiar seu que precisa de ajuda, se existe um ente para ser amado, um irmão para ser amado, seja ele em Cristo, seja ele de sangue, se existe um amigo, que o provérbio vai dizer que há amigos que são mais chegados do que um irmão, isso é muito mais importante do que as coisas. Isso é muito mais importante do que angariar bens, angariar segurança.
sendo que a Bíblia vai nos falar que verdadeiramente quem nos dá a segurança, quem nos dá a providência é o Senhor. Se o Senhor não deixa faltar a vestimenta para o pardal, que é uma ave irracional, quem dirá para os seus filhos amados? Se um juiz pode fazer o bem, ainda que ele seja mau, quem dirá o juiz bom e precioso que nós temos no céu, que é Deus Pai? Então, olhar para essas coisas com o devido lugar em que elas têm que estar. A vida é mais importante do que as coisas. E uma coisa que eu me apeguei também, sempre lendo a Bíblia e procurando algum conforto, foi que uma das poucas vezes que Jesus chorou, apesar de eu não ser uma pessoa muito chorosa, é que foi numa situação de luto. Jesus chora, inclusive é o menor versículo da Bíblia, o versículo Jesus chorou, e pelo luto, primeiramente dele mesmo, uma vez que ele recebe a notícia que Lázaro, seu amigo amado, havia partido. Então ele chora, interpreto eu, pela própria falta que ele sentia do seu ente querido, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo onisciente, mesmo ele sabendo exatamente onde Lázaro estava e o que ele haveria de fazer, que era ressuscitar Lázaro. Ele não se poupou de sentir a dor da perda e derramou a sua lágrima. O Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, chorou pela dor do luto. E logo depois, Jesus chora novamente pelo luto de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Olha que coisa interessante. Jesus não considera apenas a sua dor passível do seu sofrimento, mas também a dor do próximo, mas também a perda que aquelas irmãs estavam sentindo do seu ente querido. Então, nós temos uma firme confiança num Senhor que se compadece, num Senhor que em vida se compadeceu e agora, plenamente glorificado, restituído, como vai dizer o texto de Hebreus, que agora ele está em toda a sua glória, uma vez que ele foi assunto aos céus, está preparando morada e lugar para nós. Então, Cristo Jesus não deixou nenhum de seus atributos aqui na terra, todos eles ele tem plenamente. Ele continua sendo misericordioso e se compadecendo de nós, seja no nosso luto, seja na nossa alegria, seja na nossa tristeza, no nosso pecado. Cristo tem misericórdia suficiente para todo o pecador que se arrepende e se achega a Ele. E isso é muito reconfortante. Esse era um vídeo que eu tinha esse intuito de fazer, já estava enrolando alguns dias, porque essas lições já borbulhavam na minha cabeça e eu queria voltar deixando isso como algumas lições para as pessoas que talvez já tenham perdido seu ente querido e possam refletir também nessas questões, ou pessoas que infelizmente estão suscetíveis a perder os seus entes queridos. Eu também estou suscetível a perder mais entes queridos, uma vez que nós temos pessoas a quem nos achegarmos, a amarmos aqui na terra, e que possamos sempre nos consolar e sempre estar perto de Deus, que é o verdadeiro Consolador, o nosso Paracletos, que nós nunca nos esqueçamos que Deus é o nosso verdadeiro Consolador. Vamos viver o que nós pregamos e vamos pregar o que nós vivemos. A paz do Senhor, meus irmãos, e espero continuar com esse ritmo. Me perdoem a delonga, né, o espaçamento entre esses vídeos, mas para além desses outros motivos, eu também precisei vender a minha moto e comprar outro carro. Então nós estávamos agora nesse início de março, né, com esses trâmites, mas para a glória de Deus nós conseguimos, somos muito gratos a Deus, porque eu e minha esposa, né, a gente conseguiu o nosso carrinho. O carrinho é esse que eu vou usar para trabalhar, para nos locomover com um pouco mais de segurança do que a moto. E muito obrigado, que o Senhor abençoe a sua vida e até a próxima.